Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. É um motivo de alegria para nós termos a oportunidade de apresentar a palavra, de estarmos aí juntos, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Nós temos aí os enfermos, enfermos da nossa igreja, irmãs que nós temos sempre orado, Dona Gesilda, Dona Delvira, Dona Ione, Dona Nilza e também Dona Germa. Orarmos pelos afastados, continuarmos orando por eles, orarmos também pelo sogro do nosso irmão Reinaldo, que Deus possa estar abençoando ali o Reinaldo, a irmã Andresa, sua família, continuarmos orando por ele, orarmos também pela Madalena, orarmos pelo pai do Marcelo, que Deus possa restaurar a sua saúde, que Deus continue cuidando ali do pai do Marcelo, do nosso irmão Marcelo, que Deus possa abençoar também o irmão Marcelo, a irmã Kelly, a Ana, todos da família, né? Que Deus possa também estar cuidando do papai do Marcelo. Nós temos aniversariantes, nós temos o Edson, que irá completar mais um ano de vida amanhã, no dia 17, e nós temos também a Cássia, esposa do Edson, que vai também completar mais um ano de vida no dia 19. Então, o casal completa aniversário nessa semana, o Edson e a Cássia, que Deus possa abençoar a vida deles. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais essa oportunidade, nós estarmos aqui reunidos, ó Deus, para anunciar a Tua palavra, aprender um pouco mais de Ti, dos Teus ensinamentos, mas também apresentar, ó Deus, os nossos pedidos. Que o Senhor abençoe o pai do Marcelo, que o Senhor cuide dele, restaurando a sua saúde, abençoe também o sogro do irmão Reinaldo, que o Senhor possa também estar cuidando dele, restaurando a sua saúde, abençoando Madalena também, cuidando, Deus, dela, sustentando ela, restaurando também a sua saúde. Também pedimos, ó Deus, pelo pastor Antoniel, a qual nós temos orado, que o Senhor esteja também cuidando, restaurando a sua saúde. Oremos também, ó Deus, e clamamos pelos enfermos da nossa igreja, as nossas irmãs, a irmã Gesilda, a irmã Ione, a irmã Nilza, a irmã Germa, a irmã Delvira, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, as tuas servas. Também, ó Deus, nós colocamos diante de Ti os afastados, que o Senhor tenha misericórdia deles, esteja, ó Deus, incomodando aqueles corações para estarem também desejando ir à Tua casa, também, ó Deus, assumir o compromisso contigo. Muito obrigado, a Deus, pelos domingos que já tivemos, culto no templo. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo e que possamos aproveitar, ó Deus, cada oportunidade para estar em comunhão com os nossos irmãos e também, ó Deus, glorificar o Teu nome. Nós te pedimos também, ó Deus, como forma de gratidão pelos aniversariantes dessa semana. Incluímos o casal, ó Deus, o Edson e a Cássia, que estão aniversariando nesta semana. Que o Senhor abençoe, ó Deus, grandemente a vida deles, dando a eles muitos anos com saúde, com paz e principalmente a Tua santa presença. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos na lição número 7. Você que tem a sua revista, abra aí na lição 7, que tendo como tema a depressão por conta das frustrações. O personagem de hoje é o profeta Elias. As experiências de Elias, quando a frustração e o desespero nos tiram a vontade de viver. Eu não sei se você já passou por isso, quando algumas decepções, algumas frustrações que você passou na sua vida tiram a vontade de viver. O profeta Elias, dado o momento, no texto que nós vamos ler aqui, ele pediu então a morte. Em virtude das frustrações, das decepções, cansaço físico e também emocional, o levou a pedir a morte. Mas Deus teve compaixão dele. Então nós vamos estudar aí 1 Reis. Esse é o texto bíblico, 1 Reis, capítulo 19,
versículos de 1 a 18. O tema é a depressão por conta das frustrações. Abra então sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro me tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém, irmãos? Vamos caminhar um pouquinho aqui na revista para nós podermos então explicar também o texto. O autor diz o seguinte na introdução: a história de Elias é admirável, pois nela encontramos um excelente paralelo entre o que chamamos de depressão em nosso tempo e o que alguns dos homens de Deus viveram na história bíblica. Isso mesmo, nós já estudamos Moisés, estudamos Jó, estudamos Salomão e agora estamos estudando Elias. O comportamento, as dificuldades que eles enfrentaram e o que ocorreu na vida deles em virtude das situações difíceis que eles passaram. Tisbé era um vilarejo pequeno e desconhecido. Elias, de uma família igualmente inexpressiva no contexto mundial. Mas foi deste lugar
e desta família que Deus levantou um homem para ser sua boca nos dias de Acabe, o pior rei de Israel. Quando veio morar entre os israelitas, Jezabel continuou a adorar seu Deus Baal, Jezabel, esposa de Acabe, levando consigo vários sacerdotes que uma vez em Israel atuavam com muito afinco, seduzindo quase todo o povo a se desviar da palavra de Deus. Um dos eventos mais conhecidos da Bíblia envolveu exatamente os profetas de Baal, a rainha Jezabel, o rei Acabe e Elias. Vamos então, irmãos, ler 1 Reis 18, 36 a 41, que conta um pouquinho dessa história dos profetas de Baal e Elias. 1 Reis 18, 36 a 41. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Isso são palavras de Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então foi uma demonstração do poder de Deus através do profeta Elias tremenda. Ali muitos profetas de Baal foram mortos através dessa ação divina, né? E isso depois Jezabel ficou sabendo, a esposa de Acabe ficou sabendo, era adoradora de Baal, e ficou enfurecida e disse: olha, ela disse no versículo 1, versículo 2: faça-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, um mensageiro chegou para Elias e disse: olha, Jezabel vai te matar até amanhã. Assim como você fez lá com os profetas dela, os profetas de Baal, ela também vai fazer com você. Então, o versículo 3 já mostra uma expressão, uma atitude, melhor dizendo, que Elias teve. A Bíblia fala: temendo, pois, Elias, temendo, ou seja, ele teve medo. Após essa mensagem que ele ouviu, ele temeu, ele teve medo, ele se frustrou em virtude dessa situação e fugiu, então, de Jezabel. Eu creio, irmãos, que as situações que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, às vezes nós conseguimos vencer um leão, matar um leão, mas temos medo, às vezes, de um gato, temos medo, às vezes, de um pequeno passarinho. A mesma pessoa que enfrentou um leão teve medo, né, de algo que era muito pequeno. Apesar de ser uma mulher terrível, má, furiosa, maligna realmente, mas Elias, Deus deu força a ele, Deus deu autoridade a ele, ele venceu os profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher. Isso mostra que nós somos frágeis demais, né? E que a depressão ela pode vir para qualquer um, e em virtude, no caso de Elias, de frustração. Dizer: puxa vida, eu achava que já tinha acabado isso, que eu já tinha vencido essa situação, que tudo já tinha encerrado. De repente tem mais um gigante, mais um problema para resolver, eu já não aguento mais. No ministério, seja pastoral, seja um ministério diaconal, seja qualquer ministério da igreja, nós sempre convivemos com muitas situações. São circunstâncias, não só no ministério, mas no nosso trabalho secular também,
Parece que nós matamos um leão por dia. São muitas situações que nós enfrentamos. Então, se nós não estivermos em comunhão com Deus constantemente, nós ficamos frustrados. Nós achamos que Deus esqueceu de nós, que nós estamos sozinhos numa batalha, mas o profeta Elias percebeu depois que ele nunca esteve sozinho, que Deus esteve cuidando dele a cada momento. Deus conversou com ele, Deus tratou o coração de Elias, e Elias então continuou avançando no seu ministério e ungiu então Eliseu, que foi um homem também, sucedendo Elias, um profeta de Deus que realizou grandes milagres, grandes ações. Então a gente percebe nesse início aqui algo até natural. Elias temeu não com medo de Jezabel, mas temeu em virtude de tantas situações que ele já havia enfrentado. É praticamente aquele esgotamento. Não sei se você já passou por isso, aquele esgotamento, aquela sensação que você já não está aguentando mais as inúmeras circunstâncias difíceis da vida. Por isso, irmãos, que é muito importante, é necessário nós estarmos constantemente ligados com Deus. A força vem de Deus, o refúgio vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, a direção vem do Espírito Santo. Então nós precisamos a cada dia estarmos aí tendo essa ligação, essa comunhão com Deus, renovando ela a cada dia. Quando soube das palavras de Jezabel, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Nós lemos esse texto, versículo 2. Elias se levantou e fugiu para Berseba, que ficava em Judá, mais ao sul de onde estava. Passou a caminhar pelo deserto, distância de um dia, aproximadamente 60 ou 70 quilômetros. Achando-os indo, sentou-se aos seus pés. Então Elias fugiu, temendo então essa situação. Elias fugiu, achando que já tinha resolvido, veio mais uma situação, e ele então fugiu, ele saiu daquele lugar e foi caminhando no meio do deserto. No versículo de número deixa eu só ver aqui, versículo 4, diz assim: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, ou seja, mate-me agora mesmo, pois sou tão pecador quanto todos os que viveram antes de mim nessa nação. E ao dizer isso, dormiu, provavelmente muito cansado de sua longa viagem. Então ele mostra aqui um esgotamento. Ele estava cansado. A luta foi tão grande, a batalha foi tão grande contra os profetas de Baal, e ele se tornou vencedor, mas não demorou nem um período, nem um tempo, ele já tinha uma outra batalha. Por isso ele ali estava demonstrando então o esgotamento, cansado. Já chega, basta, já não aguento mais. Eu não sou como os meus pais, eu não sou melhor do que meus pais, ou seja, a minha geração, eu não fui melhor, eu não aguento mais, que o Senhor me mate, que o Senhor me leve, basta, toma agora o Senhor na minha alma, pois eu sou melhor do que meus pais, pedi para si a morte. Ele não estava mais aguentando. Eu não sei se você já chegou a esse ponto, dizer: Senhor, não estou aguentando mais. Às vezes você não chegou ao nível de pedir a morte, mas pode ter chegado a esse nível: ó, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, já estou cansado, já estou esgotado de ver tantas coisas assim. Esse nível de conversa que Elias teve mostra que ele estava esgotado, mas só que ele sabia no Deus que ele servia. Em nenhum momento a gente percebe que no meio do deserto e também na caverna, Deus sempre esteve com Elias. Então, meu querido amigo e irmão, se você está vivendo um período de esgotamento, de cansaço físico e emocional, creia que Deus está do teu lado. Creia que Deus vai cuidar de você e vai
apresentar para você que Ele é esse refúgio, que Ele é a sua esperança. E no decorrer, né, do texto, percebemos que Deus enviou um anjo, e logo depois, o versículo de número 8, Elias entra na caverna, e aí veio a palavra do Senhor, ou seja, o Senhor sempre esteve cuidando e amparando o profeta Elias. Por isso que eu volto lá dizer, o mesmo Deus que cuidou de Elias, cuida também de nós. Elias é um homem de Deus, sim, é um homem de Deus, mas Elias estava esgotado. Assim também como você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e também está esgotado, consiga então perceber, sentir a voz de Deus, observar a voz de Deus, porque às vezes você está também em uma caverna, ou está no deserto, na caverna escondido, não querendo conversar com ninguém, não querendo falar com ninguém, não querendo ver ninguém. Isso não é bom, não é bom. Nós precisamos sair dessa caverna, não ficar preso nessa caverna. Mas quando Deus fala, saia, como ele fez isso com Elias então saiu da caverna, com aquela voz mansa e suave de Deus, e ali pôde também conversar com Deus, expressar, né, a sua tristeza, né, os sentimentos que estava acorrentando, prejudicando ele. E aí então Deus começou a dar para ele soluções. Vai lá, vai ungir Azael, rei da Síria, vai lá ungir Eliseu, que vai suceder você, e você está achando que você está sozinho. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal e não beijou a Baal. Ou seja, você não está sozinho. Você acha que você está sozinho. Então, além de Deus cuidar, Deus também deu solução para ele. Então é isso que Deus faz. Por isso que é muito importante, em meio à depressão, a gente sentir o toque de Deus, o agir de Deus, estar atento à palavra de Deus, à orientação de Deus. É muito importante em meio a essa situação. Diante de qualquer situação, Deus nunca deixa de agir amorosamente, e todos precisam aprender com Ele a agir assim também. De fato, não houve confrontação de pecado diante da depressão de Elias, não. A questão ali não era pecado, a questão ali era o esgotamento, era uma frustração que Elias estava enfrentando. Elias, de um momento aqui, pecou, né? Como Jó também. A questão de Jó também não foi pecado, ao contrário de Davi, a depressão dele foi por causa do pecado, mas de Jó foi uma perda grande, e no caso de Elias também foi um esgotamento, não foi nada de pecado, mas uma demonstração terna e amorosa de preocupação pelo estado físico daquele homem que havia caminhado muito sem comer nada. Deus cuidou de Elias, permitindo o descanso e enviando-lhe boa alimentação. Então, em nenhum momento Deus abandonou Elias. No meio do deserto, na caverna, Deus não abandonou. O que Deus fez foi, saia da caverna. Meu querido amigo e irmão, não fique na caverna. Não se esconda. Não deixe que a caverna seja o seu ambiente permanente. Saia da caverna. A hora que Deus disser, saia da caverna, você saia da caverna. A caverna é um local sombrio. A caverna é um local onde você não vai vencer a depressão. Esse ambiente aí não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Elias obedeceu a voz de Deus. Levantou-se, comeu e bebeu. Elias foi obediente. Elias venceu a depressão porque ele foi obediente à voz de Deus. Depois disso, Elias, de forma impressionante, prosseguiu em sua viagem por mais 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Então, com a alimentação que Deus deu, ele conseguiu chegar ao Monte Horebe depois de 40 dias. É interessante notar que, em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse e não deixasse se alimentar. Se ele fizesse o que estava em seu coração, teria deitado debaixo daquele zimbro no meio do deserto,
a aproximadamente 70 quilômetros de Berseba, ficado ali prostrado, definhando e olhando para o horizonte, esperando a morte chegar. Exatamente. Nós temos aqui o versículo de número 5, como diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Então, se ele permanecesse deitado ali, debaixo do zimbro, ele realmente iria morrer. Ele iria morrer. Só que o anjo tocou e disse: olha, levanta-te e come. Olhou ele, viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então ele não deixou de se alimentar. O anjo veio para servi-lo. E ele então foi obediente e ele começou a comer, ele comeu e depois voltou a dormir. A alimentação é muito importante em meio à depressão. Muitos deixam de se alimentar, não comem, não querem nada. Querem ficar naquela caverna, naquele quarto fechado lá, não quer conversar com ninguém. Isso não vai resolver nada. Ele ali estava realmente esgotado, frustrado com as circunstâncias da vida. Mas quando ele deitou, o anjo veio e falou assim: olha, levanta e come. E ele foi e obedeceu. Volto a dizer, seja obediente à voz de Deus. Se você tem alguém que está passando por uma depressão, ajude-o, ajude dessa maneira. Olha, eu estou aqui para ajudar você, levanta e come. Eu estou aqui para orar por você. E você que está passando por um quadro depressivo, e se tem alguém que está pronto para te ajudar, obedeça, porque essa pessoa, ela possivelmente é uma pessoa de Deus para poder abençoar você. Assim como esse anjo, mensageiro de Deus, veio para cuidar de Elias, e Elias obedeceu. Elias comeu. E ali Elias teve mais força para então ele caminhar durante 40 dias até chegar ao monte de Deus, até chegar ao monte de Horebe. É interessante que o versículo 7 diz: voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. E ele então levantou-se, pois, versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o que sustentou ele foi aquela alimentação que o anjo enviou. Porque se ele não quero comer, ele ia morrer. Irmãos, nós não vamos conseguir vencer a depressão se formos obedientes à voz de Deus. Seja obediente à voz de Deus. Porque você ficar prostrado aí nessa caverna, ou nessa cama, ou nesse quarto, não vai resolver nada. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente, às vezes eu não sei o que você está passando. Se você está passando por depressão por causa do esgotamento, por causa de alguma frustração, nós não queremos condenar você. Nós queremos apenas ajudá-lo a você vencer esse esgotamento pela misericórdia, pelo poder de Deus. Então, se Deus manda você levantar e comer, faça isso. Porque essa alimentação vai te fortalecer ainda mais. Foi dessa forma que Elias conseguiu vencer essa depressão. Então, mostra que a depressão, por conta da frustração, ela pode ser vencida também, assim como outros tipos de depressão podem ser vencidos pela misericórdia e pelo poder de Deus. Após obedecer a tudo que Deus determinou, Elias entrou numa das inúmeras cavernas existentes no Monte Horebe e ali passou a noite. Então a gente percebe que essa depressão, ela estava persistindo, né? É aquela depressão que não era leve, nem moderada, ela já era bem acentuada, era uma depressão forte. Porque ao mesmo tempo lá no deserto não tinha prazer para nada, mas obedeceu a voz de Deus. Mas quando chegou no Monte Horebe, no meio de tantas cavernas, ele procurou lá e se escondeu e ficou lá. Então, enfim, ele estava passando por essa depressão profunda, mas ao mesmo tempo também, quando ele chega na caverna, aí a gente percebe que eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Então, em nenhum momento Deus abandonou ele. Então, como é bom, irmãos, nós sabemos que Deus nunca
nunca vai nos abandonar. Seja no deserto ou na caverna, Deus sempre vai estar conosco para nos sustentar. Não é o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, mas eu preciso ser obediente à voz de Deus. Eu preciso ser obediente à voz de Deus. Elias foi. Elias venceu a depressão pela misericórdia, pelo poder de Deus, mas também ele foi obediente à voz de Deus. O primeiro motivo de tristeza de Elias foi o fato de os filhos de Israel terem deixado a aliança. Elias amava a Deus e confiava nele com todo o seu coração. Sua decepção tinha várias razões, o Senhor o ouviu com atenção e amor após cuidar dele. Então a grande frustração de Elias foi o seguinte: olha, nós vencemos os profetas de Baal e agora vem essa mulher querendo me matar, eu já não aguento mais. Eu não fui melhor do que os meus pais, eu não fui melhor do que a minha geração. Quantas pessoas que poderiam estar caminhando com o Senhor e não estão mais caminhando. Então eu estou cansado. Eu creio que quem é líder espiritual, não é pastor, passa por esses momentos, porque eu já passei e vou continuar passando por essas situações, aonde você prega, fala, evangeliza, aconselha, e aquele aconselhamento, aquela mensagem, aquela palavra de Deus, ela não causa efeito na vida daquela pessoa. E aí você fala: onde eu errei? O que está acontecendo? Por que as coisas não estão caminhando? Ora, Deus sabe de todas as coisas. Então essa frustração, essa indignação, esse sentimento de decepção, de tristeza, estava sobre Elias também. E vendo profetas que antes seguiam o povo de Israel, seguiam Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, passou então a acompanhar Baal. E ele diz: nossa, Senhor, o que está acontecendo? Eu não fui melhor do que os meus pais. Ele diz o seguinte: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então a minha frustração é por causa disso. Eu creio que todo líder espiritual, ele tem passado por isso, né? Em ver às vezes o seu rebanho, ou em ver às vezes pessoas que poderiam estar caminhando com Cristo, ou que já caminharam com Cristo e não estão caminhando mais. E aí realmente a pessoa fica frustrada. E aí vem o esgotamento. Por isso que é muito importante que não só o pastor, mas todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, temos uma vida sempre em comunhão com a palavra de Deus, para não cairmos nessas situações que Elias caiu. Que ao mesmo tempo que Elias caiu, Deus levantou o profeta Elias. Mas isso mostra que nós não estamos imunes dessa situação, podemos ficar sim, em virtude da frustração, da tristeza, da decepção, e ver tantas pessoas que estavam ligadas com a aliança com o Senhor, e infelizmente não estão mais, estão afastados da presença de Deus. Então Elias falou: Senhor, eu não estou entendendo, muitas pessoas deixaram essa aliança contigo, muitas pessoas não estão caminhando contigo. Só que Deus tinha algo muito maior para Elias, e ele escondido não ia resolver isso. Elias, sai da caverna, não fique aí, eu quero conversar com você, e eu tenho aí uma estratégia maior para que você possa realizar, então me obedeça. Elias saiu da caverna. Então é muito importante, você que é líder, você não ficar na caverna, você sair quando Deus mandar você sair da caverna. A caverna não é refúgio, a caverna não é esconderijo, a caverna não é um local para você ficar. Quem é o teu refúgio, o teu esconderijo? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu abrigo. Então, a hora que ele falar, você obedeça à voz de Deus, como fez também o profeta Elias. 1 Reis 19, 11, 18, que nós lemos, diz o seguinte: eis que passava o Senhor. É assim que o texto começa. Deus não se esconde quando um filho passa por angústia. Deus se revela. Já falamos dessa misericórdia, dessa atenção, dessa compaixão que Deus teve com o profeta Elias, mostrando que Deus não abandona, né,
Há um cântico antigo que diz que nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos de uma paixão, pode se comparar com o amor de Cristo. Ou seja, Deus não abandonou o profeta Elias. Lá no deserto, ele supriu a sua necessidade, e na caverna também esteve tendo misericórdia e compaixão do profeta. Elias precisava desse tratamento, contato com o próprio Deus. Esse é o melhor tratamento. O melhor tratamento é você ter contato com Deus, através da sua palavra. Nós falamos, não cansamos de falar isso, que a Bíblia é suficiente. Então nós precisamos ter a palavra no nosso coração, até porque eu guardando ela no meu coração para eu não pecar contra ti, ou seja, para eu não errar, para eu não me afastar da tua presença. Então é muito importante nós termos a palavra, ter esse contato com Deus através da sua palavra. Então Elias ali ouviu a voz de Deus. A palavra de Deus estava sendo revelada para Elias e Elias ouviu a voz de Deus e por isso que ele venceu então essa depressão. Com essa experiência aprendemos que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação. Houve sim da parte de Deus disposição de falar, ajudar, orientar, mas não vemos a motivação para o confrontamento rude e duro para com as pessoas. Não. O apóstolo, Deus, ele confrontou de maneira que faz aqui, Elias. Agora, Deus não condenou, Deus não o julgou, apesar que ele poderia julgar, mas Deus apenas foi tratando o coração de Elias. Deus ouviu. É muito importante quando nós estamos aconselhando alguém que está na depressão, a gente primeiro ouvir a pessoa. Então Deus ouviu o profeta Elias, Deus ali teve atento no que cada palavra do profeta Elias, e depois Deus deu então a sua solução para aquela situação que ele estava passando, e mostrou o seguinte: olha, você não está sozinho, tem 7.000 pessoas que não beijaram Baal, tem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então você não está sozinho, ou seja, o seu trabalho não foi em vão. E a gente não consegue enxergar isso, irmãos? A gente fala assim, puxa vida, a gente como pastor, o que está acontecendo? A igreja não cresce, a igreja não consegue caminhar, as pessoas não estão se convertendo, mas nós não sabemos o agir de Deus. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em cada coração, e precisamos enxergar assim que Deus está agindo, Deus sempre agiu e nunca vai deixar de agir. Então você que é um ministro do Evangelho, ou você que é um colaborador do Evangelho, você que está evangelizando um vizinho, um amigo, não deixe de evangelizar. Fale de Jesus para aquela pessoa, continue pregando o Evangelho, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então Deus confrontou no sentido de cuidar de Elias, mas não de ficar julgando ou menosprezando e envergonhando o profeta Elias. Todas as pessoas, assim como nós, estão sujeitas a passar por situações de frustração, decepção e desespero. Muitas são as ocasiões em que o nosso coração tem certa expectativa e acaba sendo frustrado. Sim, às vezes nós criamos uma sensação, uma certa expectativa por alguma coisa e de repente aquilo não acontece. Aí vem a decepção, aí vem a frustração. A decepção sempre nos chateia e a chateação, se não for tratada, leva à depressão. A depressão de Elias foi tratada do modo como você viu nesse estudo. Se a depressão chegar em sua vida, não se esqueça, ela nem sempre é fruto de demônio ou pecado. Com certeza, nem sempre a depressão é fruto de demônio ou pecado. Nós falamos de Elias, falamos lá de Jó, então não é fruto de demônio ou de pecado. Ela às vezes acontece, mas eu preciso vigiar para que eu não caia na depressão. Porque às vezes eu crio, no caso aqui, a depressão por conta da frustração, eu crio uma expectativa muito grande e de repente eu tenho então uma decepção. E se essa decepção não for tratada, possivelmente pode chegar a uma depressão. Por isso que a minha conexão, o meu relacionamento com Deus, ele deve ser constante, para quando chegar então uma frustração,
não render tanto para chegar então a uma depressão. Eu preciso então pedir a direção a Deus em meio a uma decepção, porque decepção a gente tem. A gente passa por muitas decepções. Nós criamos uma expectativa às vezes de alguém, uma expectativa às vezes sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, e às vezes não acontece daquela forma que você planejou. Aí pode vir uma decepção. Só que vem a decepção, vem o tratamento bíblico, vem o tratamento divino. E aí então me conforta, me consola e me orienta a eu tomar decisões melhores, a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Mas eu não posso permitir que essa decepção ela vai se alongando, para chegar então a uma possível depressão. Se acontecer contigo e houver um mínimo de forças, não vá para uma caverna, não vá. Nós já falamos sobre isso, né? O versículo 9 e 11 diz que ali entrou uma caverna, não vá para uma caverna. A caverna não é refúgio, não é esconderijo, não é abrigo. A caverna é um local que vai prejudicar ainda mais você. O abrigo, o seu refúgio, o seu esconderijo é Deus. Deus é que vai cuidar de você. Se esconda em Deus, se abrigue em Deus, se refugie em Deus, porque nele você vai encontrar o socorro presente no momento da angústia. Louvemos a Deus por seu modo impressionante de nos ensinar a agir diante do sofrimento humano. Na verdade, Deus aqui deu um grande show. No sentido, porque Deus é Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Então Deus aqui com muita habilidade, ele foi conduzindo e explicando para Elias, dando soluções, mas ao mesmo tempo ele tratando o coração de Elias. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso que Deus, ele é o nosso refúgio. Não é aquele quarto escuro que você às vezes tem quando você se entristece. Não, esse não é refúgio. Isso não é esconderijo. Isso é um grande problema para você. O seu esconderijo, o seu refúgio, o seu abrigo é em Deus. É em Deus. O salmista, em vários versículos, fala: Ele é meu abrigo, Ele é meu esconderijo, Ele é meu castelo forte, Ele é o meu amparo. O Salmo 27 fala muito sobre isso. Então, Ele é o seu amparo. Não é aquele quarto, não é aquele ambiente lá que você tem quando você se frustra ou se decepciona com alguma coisa, você se esconde lá. Isso não vai trazer solução para você. Você precisa da palavra de Deus. Todos nós precisamos da palavra. É ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos fortalecer e também nos confortar. Muitos são os motivos que levam as pessoas a pedirem a morte. Por mais que pareça algo banal para alguns, para quem está sentindo é um motivo muito sério e deve ser considerado com muito carinho e paciência. Nem todos possuem estrutura emocional para os reveses da vida. Sim, nós precisamos ter cautela, paciência e sabedoria em lidar com isso. Você que é um conselheiro, você que faz aconselhamento, você precisa saber como lidar com essa situação. Quando a pessoa chega, eu não aguento mais, quero morrer. Então você tem que saber como lidar com isso. Porque cada um é cada um tem uma estrutura diferente. Nós temos o mesmo Deus, que ele atua de maneira belíssima, mas ele atua de maneira diferente com cada um. É a multiforme graça de Cristo. Ele trabalha de várias maneiras e várias formas. É o mesmo Deus agindo de várias maneiras. Então que Deus possa te usar em um aconselhamento, sabendo que Ele, então, vai te dar condições para que você possa abençoar aquela pessoa. E aí é necessário, em meio a um aconselhamento, você ter paciência, ter sabedoria, ter direção vinda dos altos céus, para saber lidar com cada situação, crendo que quem vai fazer a obra não é você, mas sim o nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Muito obrigado, que Deus possa continuar nos abençoando e que possamos, então, entender que em Cristo nós encontramos o refúgio, em Cristo nós encontramos o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pelo Teu cuidado, somos gratos, ó Deus, pela Tua sabedoria. Como o Senhor mostrou sabedoria em tratar o profeta Elias.
Em meio, ó Deus, àquela decepção, àquela frustração, o Senhor, ó Deus, soube cuidar do profeta, esteve, ó Deus, providenciando para ele as necessidades, esteve atendendo as suas necessidades, esteve, ó Deus, cuidando dele. Então nós cremos que o mesmo Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que está conosco também. Então que possamos, em meio a alguma depressão, alguma decepção, alguma situação às vezes adversa, nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, em saber que o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é aquele que nos protege. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.